Quem ama seus filhos aqui, a mãe ou o pai? Você ama seus filhos e eles lhe dão trabalho? Muito, né? Quando eles trazem problemas ou situações que você nem esperava, como é que você fica? Triste, muito bem, muita tristeza. E aí você abandona ele? Não, você não abandona. Mesmo com problema você vai continuar amando. E às vezes quando chega chorando, você logo quer de alguma forma criar uma situação para que aquela dor, aquele choro se vá e ele possa se sentir amado de novo, mesmo com os erros, mesmo com as falhas. Você não abandona. Imagine se você ter a mesma atitude em servir a Deus como você ama o seu filho. Nós precisamos amar a Deus como nós amamos a nossa casa. Mesmo com os problemas, nós não abandonamos. Eu sei que tem pais que não têm princípios, que não têm valores, que não compreendem, que infelizmente faz até coisa pior. Porém, aqueles que são ajuizados, aqueles que têm a mensagem, a palavra de Deus dentro do seu coração, jamais vai abandonar. Se ele lá na frente não der certo porque você ensinou e ele não praticou, ainda assim, quando ele vier, você vai acolher, você vai aceitar de volta, você vai abraçar, você vai amar, porque ninguém que ama abandona na dificuldade. Amém, igreja? Se você ama a Deus de verdade, você precisa servir a Ele em meio às dificuldades, aprender a servir a Ele em meio às lutas. Você pode de alguma forma se estressar com todas as coisas aqui do lado de fora, mas com Deus ele vai continuar sendo o mesmo. Ele não te abandona, Ele não abre mão de você, Ele continua te amando, Ele continua olhando por você, Ele continua sendo o mesmo. Você precisa entender que em meio à dificuldade nós precisamos continuar servindo a Ele, continuar amando a Ele, assim como nós não teríamos coragem, jamais faríamos isso com um dos nossos filhos. Não fazemos isso nem com pessoas que não é parente. Imagine, igreja, se a gente vai fazer isso com um familiar. Deus, Ele espera isso de nós. Deus, Ele espera que você tenha a mesma atitude que Jesus. Jesus estava na cruz morrendo e Ele continuava amando a Deus, continuava obedecendo a Deus, continuava crendo no Pai. E é isso que a igreja precisa entender. É um privilégio servir o nosso Deus, mas as pessoas não veem a dificuldade como um privilégio. Os discípulos diziam, quando eles eram açoitados, eles eram chicoteados, o sangue descia pelas costas, e eles diziam assim, sabe, isso é uma honra sofrer pelo teu nome, Jesus. Isso é uma honra, porque a gente entende, igreja, privilégio não significa dizer que é só bem-estar. É um privilégio em meio à dificuldade, porque Cristo passou dificuldade e ainda assim não nos abandonou, e ainda assim não nos deixou sozinhos, não nos deixou viver de uma forma como pessoas abandonadas. Não, Ele foi até o fim, foi por você, Ele morreu, foi por cada um de nós. Então será que Ele não merece que o nosso serviço, que a nossa vida, que o nosso amor não seja verdadeiro como o dele foi por nós, igreja? Como o dele é por nós? É isso que nós precisamos compreender. Servir o Evangelho, viver o Evangelho, igreja, é um privilégio, mas ele tem dificuldade, ele tem lutas, muitas lutas. Quando você estiver em casa, lá com o seu marido, com a sua esposa, enfrentando dificuldades entre você e ele, ou até mesmo dentro da família, passando momentos difíceis, financeiros, doença, problemas conjugais, sentimentais, espirituais, enfim, você nunca esqueça disso. Nunca pense em deixar Cristo, nunca, amém? Quando você, como filho que chega em casa, que passou muito tempo longe, e você estava ali aguardando, ele veio cheio de consequências, e você continua amando. É assim que o Pai sempre olhou para você. Quantas vezes você fez o que era errado, quantas vezes você falhou, quantas vezes você errou, e ainda assim Deus não te acolheu, porque Ele te ama de montão. Amém, igreja? Ele não te abandonou, e é por isso que nós precisamos servir Ele dessa forma. Amém, igreja? De toda a nossa força, de todo o nosso entendimento e de todo o nosso coração. Amém, igreja? Porque muitas pessoas têm dificuldade de reconhecer que Jesus caminha
com ela, por não conhecê-lo. Fora essa pergunta que fiz, eu quero fazer uma afirmação. Existem 2 razões por que Jesus não é reconhecido pelas pessoas. 2. Vamos ler? Todo mundo junto. 1, 2, 3. Você sabe quais são elas? Você vai aprender hoje, amém?